Vamos, que você está em pé, vamos ler. Houve um homem de Ramatim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso em que estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. E neste momento em que temos o privilégio e a oportunidade de refletir, de meditar as Sagradas Letras, fala ao nosso coração, alcança o nosso íntimo, que nosso entendimento seja tal que possamos guardar a Tua palavra no coração. É o que nós te pedimos agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Temos aqui dois personagens, três personagens. Eu não vou falar de Eucana, só um pouco dele. Eu quero ater a palavra sobre Ana, sobre Penina e sobre Samuel um pouco. Hoje é um culto infantil, hoje é o culto Kids, chamado Kids. Mas eu gostaria de falar mais aos pais do que aos filhos. Os filhos são a referência para os pais. Nós somos a referência. Nós que somos pais, somos referência para os nossos filhos. E é importante que a gente seja uma boa referência. Na fidelidade, na fé, na esperança, no tratamento, na reação, na ação, na postura, na fidelidade, na sinceridade, na transparência. Isso é exemplo, é referência. Ana, que foi a mãe de Samuel, é um dos maiores exemplos de fé, perseverança e fidelidade a Deus. A devoção de Ana atraiu a atenção do Senhor, que lhe presenteou com um filho maravilhoso que se chamou Samuel. Ana, que foi mãe do profeta Samuel, era anteriormente uma mulher estéril. A sua madre era fechada. Mas sua condição não a impediu de ter um filho. Por quê? Porque ela estava na dependência de Deus. Ela esperou nele. Ana, certamente, é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, apesar de aparecer brevemente nos primeiros capítulos do livro de Samuel. Uma virtude de Ana que nos chama muita atenção foi a sua fé e perseverança. Não havia nenhuma perspectiva dentro do contexto orgânico para ela. Ela era estéril. A gente vê na Bíblia que Deus usa muito situações como essa, de mulheres estéreis, e Deus abriu a madre para manifestar o poder dele na vida de uma pessoa
sem nenhuma perspectiva de gerar um filho. Outro ponto que podemos destacar foi quando Ana recebeu a palavra do sacerdote Eli, enquanto que ela estava no templo, quando Eucana ia para subir, oferecer sacrifício. Ela estava no último momento, antes de acontecer o milagre, ela estava lá no templo, chorando, angustiada, sem ter forças para falar, ela só balbuciava, as lágrimas escorriam sobre o seu rosto, por causa da sua angústia, por causa da sua tristeza. Sabe que é possível constatar em Ana, mesmo no estado que ela estava, um sentimento de gratidão, porque ela estava ali no templo, ela não estava questionando, ela não estava colocando Deus na parede, ela estava ali na gratidão e fazendo um pedido e fazendo um voto para Deus. E ela disse: Senhor, se tu me abrires a madre, se eu tiver um filho, assim que eu desmamar esse filho, eu vou entregar para te servir no templo. Essa era a oração de Ana. Ana não questionou: por que eu não consigo engravidar? Por que Penina tem tantos filhos e eu não tenho ninguém? Não tenho nenhum. Ela não questionou. Ana se posicionou em fé, como se já tivesse alcançado o seu objetivo em Deus. Depois que ela foi abençoada pelo sacerdote Eli, o seu semblante mudou. A Bíblia está escrito lá em versículo 17, no capítulo 1, diz assim: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele não sabia o que ela tinha feito, qual é a petição que ela queria. Ele não sabia nada, ele achava até que ela estava embriagada. Mas quando ela disse que não havia embriaguez, mas era a angústia, era sua alma se derramando para Deus, disse: vai-te em paz e que Deus conceda aquilo que você pediu para Ele. E no versículo 18 diz assim: disse Ana: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Segundo a Bíblia, Eucana, pai de Samuel, teve duas esposas, Ana e Penina. Naquela época, a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento. Pelo fato de Ana ser estéril, Eucana provavelmente se casou com Penina com o objetivo de ter descendentes. Com isso, Penina teve filhos e filhas, mas o amor de Eucana era com Ana. No costume da época, era permitido que o marido ter uma segunda esposa, caso a primeira fosse estéril. O objetivo era garantir a descendência dele. O ambiente da casa de Eucana era o mais tumultuado possível. Era bem conturbado. Penina se aproveitava do fato de Ana ser estéril para irritá-la. Lá no versículo 6, fala: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Penina era exibida, Penina era uma mulher egoísta, ela não se importava com o sofrimento de outras pessoas, gostava de se exibir de forma cruel. A sua condição de mãe para Ana, de mãe para Ana, é que ela era estéril. Você nunca vai ser mãe, eu sou mãe. No versículo 4 e 5 diz: o dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções da Penina e aos seus filhos, mas para Ana dava uma porção dupla, porque ele a amava.
Temos um caso similar na casa de Jacó, que tinha Lia e Raquel como esposa. Raquel era estéril. E Deus fez um milagre na vida de Raquel. A rivalidade entre as esposas, que se estendeu no livro de Gênesis, do capítulo 29 ao capítulo 49, foi um grande problema na casa de Jacó. Para quem não sabe, Penina carrega o sentido de bem precioso, significado, pois o termo é oriundo do hebraico a partir da palavra penina, cujo significado é pedra preciosa. No ambiente cristão, a figura de Penina é lembrada como uma pessoa próxima, ciumenta, e que se vangloriava pela derrota da outra, que sempre torceu contra. Porém, para a honra e glória do Senhor, Penina acaba assistindo a vitória de Ana chegar, que foi a bênção de ser mãe. E o nome de Samuel quer dizer: do Senhor o pedi, e Deus deu. Penina teve vários filhos, porém nenhum dos filhos dessa foram consagrados ao Senhor. Dentro da realidade contemporânea, podemos entender o seguinte: Samuel vivia no templo, os filhos de Penina fora dele. Samuel servia a Deus no templo, e os filhos de Penina se serviam do templo. Observe o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 22, versículo 6: educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Penina teve vários filhos, mas não teve nenhum comprometimento dos filhos para com o Senhor. Ana não tinha filho, e quando comprometeu-se em ter um filho, ela entregou, ela consagrou, ele cresceu no templo. Ana não teve aborrecimento algum com seu filho Samuel, porque ele foi criado aos pés do Senhor. Hoje nós vemos pais que não se importam com os filhos. Os filhos fazem o que querem, decidem se vão ou não para a igreja. Ana entregou, Ana consagrou. Às vezes chega na hora de ir para a igreja: mãe, eu vou na igreja. Hoje eu vou não, mãe, eu não vou. Então fica aí. Parece que não tem nenhuma razão, parece que não há nenhuma importância de estar na casa do Senhor. Os pais nós como pais precisamos dar exemplo para os seus filhos. Não, nós vamos hoje, precisamos ir, eu preciso encontrar com meu Deus na casa dele. Quem dita as regras somos nós. Nós é que temos que definir o que é bom e o que não é. O salmista disse: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Os filhos precisam saber que eles precisam aprender a obedecer. Obediência é aprendizado, gente. Obediência é aprendizado. Veja alguns pontos fundamentais para uma vida familiar prolongada, vitoriosa e abençoada. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Mas eu tenho que ensinar o filho a obedecer, a filha a obedecer. Quando o neném nasce, bebezinho, aí tá lá, começa a chorar, aí você pega. Aí parou de chorar, você põe lá no berço. Aí ele começa a chorar, você pega. Ele não sabe, ele não vai entender que ele precisa ficar no berço. Não vai entender. Você tem que ensinar a ele que ele tem que ficar o tempo no berço. Eu conheço uma senhora que ela teve um filho, o primeiro filho ela criou aqui.
agarrado aqui. Sabe por quê? Não deixava ele chorar por nada. O segundo e o terceiro foram criados no chão. Filho tem que aprender o lugar dele. A filha tem que aprender o lugar dela. Não aprende, não deixa ela aprender com os outros. Tem que aprender com você, papai, mamãe. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento com promessa, é honrar pai e mãe. O filho honrando pai e mãe. Para que te vá bem, estejas de longa vida sobre a terra. Prolongamento de dias depende muito da honra que o filho dá a pai e mãe. Mas meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. Não importa, você tem que honrar. Você precisa honrar. Se você não concorda, você tem que honrar. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Eu preciso criar na disciplina. A gente vê hoje os filhos tudo sem disciplina. Não tem criação, só tem alimentação. Eu tenho que criar na disciplina e na demonstração do Senhor. Eu tenho que colocar os parâmetros. Eu já vi pais falando assim: meus pais foram muito severos comigo, eu deixo meus filhos soltos. Os pais dele nunca choraram por ele, mas ele chora pelos filhos. Por quê? Porque perderam o controle. Liberdade não é perda de controle. Deus nos deu, quando o Senhor nos libertou, quando nós fomos libertos, Ele diz: verdadeiramente sereis livres. Temos a liberdade, mas não usamos da nossa liberdade para fazer o que bem entendermos. Nós temos uma satisfação a dar. Nós somos submissos àquele que é poderoso, àquele que nos comprou, àquele que pagou um alto preço. Eu preciso me submeter a Ele, mesmo na minha liberdade. Deus não me monitora, Deus não me coloca como controle remoto, que eu estou robotizado para fazer o que Ele está querendo que eu faça. Eu vou fazer por vontade. Eu preciso fazer a vontade dele. Senão não era vontade, era ordem. Ele não dá ordem, ele coloca a vontade dele. E eu tenho a minha vontade, e a minha vontade precisa prevalecer na vontade de Deus. Será que nós, pais, temos usado as bênçãos que Deus tem proporcionado para agredir, mexer com os brilhos dos filhos? A forma de tratamento, ela vale muito, vai muito a ver, tem muito a ver. Em qual momento, de repente, esses pais perderam a humildade e desprendimento para dar o suporte emocional aos seus filhos? Penina foi como muitas mulheres rancorosas, ciumentas, agressivas, não pensam no outro e estão sempre prontas para atacar. Penina certamente era uma narcisista. Pais narcisistas, eu vou explicar o que é. Julgam, difamam e criticam os seus filhos toda vez que eles demonstram independência ou autonomia. Na maioria das vezes eles não suportam o crescimento e desenvolvimento de forma geral dos filhos, inclusive dos considerados prediletos. Isso chama-se narcisismo. É ter sempre sob controle, tem que fazer o que eu quero. O sonho tem que realizar o meu sonho, não é o seu. Eu quero ser, não, você vai ser isso. Isso é narcisismo. Se vitimiza. Antes você tem um sonho, tá? Se você não conseguiu realizar, pergunta o que o seu filho quer ser. Dá uma sugestão, de repente vai coincidir com o seu sonho. Eu aqui pessoalmente eu tive que realizar o sonho de meu pai. Eu não tinha o sonho de ir para o Senai, e ele disse assim: você vai para o Senai.
Meu pai trabalhava no armazém. Ele não teve a oportunidade de ir para o Senai para aprender uma profissão. Ele me obrigou para realizar o sonho dele. Eu abri mão do meu sonho para realizar o sonho dele. Mas eu tive um atraso na minha vida porque o meu sonho foi postergado. Conversa com seu filho, conversa com sua filha e diz: minha filha, o que você pensa em fazer? Meu filho, o que você pensa em fazer? Qual é o seu sonho? Eu não sei. Sugere. Não imponha. Eu não posso se impor. Eu preciso sugerir. Vocês sabem que eu sou psicanalista, já tratei de várias pessoas, e boa parte jovens. Eu queria fazer isso, minha mãe não deixou, ela queria me obrigou a fazer farmácia, não sei o quê. Ficou lá 6 meses, voltou, e agora ela vai fazer medicina que ela quer. Perdeu o dinheiro de 6 meses, e o sonho dela agora vai ser começar a colocar em prática. A mãe não aguentou. Ei, você tem conversado com seus filhos? Você tem falado para ele a importância de servir, de ser crente em Cristo, cristão em Cristo Jesus? Você já falou para ele que é bom obedecer a Deus? Você já demonstrou para ele a sua obediência a Deus? Ele já viu você obedecer a Deus, ou ele já viu você fazer exatamente aquilo que Deus não quer que você faça? Qual é a referência que eu e você estamos fazendo, estamos dando para os nossos filhos? Os seus filhos xingam? Bastante. Puxou quem? De quem? Às vezes é dentro de casa. Você tem brigado com a sua esposa, com o seu marido, na frente dos seus filhos? Faça isso não. Faça isso não. Chega num canto e passa para eles que está tudo bem, e vocês têm que acertar o lado de vocês. Quantas vezes a mãe fala para o filho: filho, seu pai é horrível, seu pai é terrível. Minha filha, seu pai, eu não estou aguentando mais seu pai não. Quantos filhos já ouviram isso dos pais? Quantos filhos? E aí passa 6 meses. E aí, mãe, o que sentiu? Seu pai é uma bênção. Já se acertaram, mas o filho e a filha ficou com a cabeça virada. O futuro dos nossos filhos não está na mão deles, está na nossa mão. O futuro dos filhos estão nas nossas mãos. Não pense que o seu filho não observa você. Ele observa, e muito, todos os seus passos. Quando você fecha a cara, quando você dá os seus berros, quando você tem uma reação brusca, seus filhos observam tudo. Sabe por quê? Porque para eles, a princípio, vocês são referência, nós somos referência para os filhos. Então tudo que você faz ou deixa de fazer, eles observam. Há pais que não conseguem se colocar no lugar do filho. Se os filhos fossem os pais, vamos falar assim, olha, pensa aí, se os filhos fossem os pais e os pais fossem os filhos, como você se sentiria de receber o tratamento que você dispensa para o seu filho? Como é que você se sentiria? Você ia falar assim: poxa pai, não precisa para que isso? Poxa mãe, você já se colocou no lugar dos seus filhos? Na hora que você chamou eles a atenção, a forma como você chamou a atenção? Verdade não é para matar, não é para ferir, verdade é para confrontar. Coloque no lugar do seu filho na hora que você for brigar com ele. Antes de você brigar, diz: meu Deus, se eu estivesse no lugar dele e ele no meu lugar, isso não ia ficar bom para mim, eu ia me sentir muito mal. Coloca isso. Há um livro que diz assim: em seus passos que faria Jesus?
Eu preciso pensar. O que eu vou decidir? O que eu vou fazer? Qual é a direção? Qual é a minha escolha? Será que Jesus, se estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa? O que adianta ser fértil, receber bênçãos de Deus, se a pessoa não consegue conquistar o amor do marido? Penina tinha tudo, mas não conquistou o amor do marido. A Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana, apesar da Penina lhe ter dado os filhos. O que adianta presentear, dispensa cheia, ter uma boa condição financeira, dar aos filhos o melhor celular, mas não consegue humanizar o relacionamento familiar? Celular não substitui relacionamento. Fica aí, vai lá que eu tenho mais o que fazer. Na hora do almoço, na hora da janta, janta você, almoça você, seus filhos, seu marido, sua esposa e o celular. Peraí. Peraí, que eu acabei aqui. Como é que a gente consegue? O jeito exibido e sem escrúpulos de Penina afastava relacionamentos, amor e amizade. Ana nutria um forte sentimento de amor para com Samuel. Olha o que ela fazia. E sua mãe lhe fazia, Ana, uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia. Quando seu marido subia para oferecer sacrifício anual, todo ano ela preparava um manto para dar ao seu filho, porque ele sabia que ele crescia. Não, eu preciso estar presente lá no meu filho. Ela preparava sempre um manto para ele. Todo ano preparava um manto para ele vestir, para substituir. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. A bênção foi multiplicada. Ana dava uma parte excelente. Eucana a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Que possamos lembrar da Penina, sempre que começarmos a ter atitudes esnóbios, que possam atingir pessoas, os filhos, pois poderemos nos afastar de um amor verdadeiro. Que também não venhamos a esquecer de Ana, um exemplo bíblico de simplicidade, dedicação e amor.